de volta. Feliz da vida porque hoje tem mais um podcast. Estou aqui, meu internauta, aqui feliz de estar com você. Olha, deixa eu lhe perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda bem. Mas dá o toque aí para a pessoa que está do seu lado aí para se inscrever também, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Então segue a gente nas nossas redes sociais aí, no Instagram, aí no Facebook, não é isso, Lohanzão? Facebook o TikTok também, temos aí, e várias redes sociais aí, tudo debaixo da Moita Podcast. Você vai se inscrevendo, vai aí seguindo a gente, vai deixando a gente cada dia mais feliz com você, tá bom, meu internauta? Beijo, seja muito bem-vindo. E olha, eu queria lhe falar do nosso convidado de hoje. Olha, o nosso convidado de hoje já faz muito tempo que eu tento trazer aqui. Inclusive, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho, ele teve um problema de saúde que talvez você que mora fora de Frecheirinha nem sabe, nem esteja sabendo disso, mas ele foi um problema seríssimo, né? Muito sério, e por isso ele não pôde vir antes, aí depois se recuperou, mas ele teve que cuidar de outras coisas, né? Que daqui a pouco você vai saber quem é e de que ele cuidou, mas hoje, graças a Deus, consegui trazer aqui para o nosso podcast. O nosso convidado, a gente vai falar de outras atribuições dele, mas atualmente ele é vereador, pincela aí na área do empreendedorismo, né? É o Manuelzinho Penanduba. Boa noite, Manuelzinho, vereador. Boa noite, Moitinha. Boa noite, internautas, amigos e amigas, que não só de Frecheirinha, mas de várias cidades do Brasil, que eu tenho certeza que estarão sempre nessa sintonia, buscando notícias, fatos, acontecimentos aqui da nossa cidade. E o podcast Debaixo da Moita tem sido esse canal de comunicação importante. Cumprimentar aqui o Lohan, que está ali. Sonoplasta ali, né? Da sonoplastia, né? Na direção, E na verdade, ele é o diretor-geral, né? Quando o restante da equipe está aqui, ele fica só administrando. Quando não está, ele faz tudo. Fica igual limão. Limão, você sabe que tem várias funções, né? E tem que ter uma produção por trás desse locutor, que é... esse locutor que já tenha bastante conhecimento aqui em toda a região, em todo o Brasil, e no mundo agora com o podcast, né? Que é você, né? Obrigado. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande a gente estar tendo essa oportunidade, né? Assisto quase todas as edições do Debaixo da Moita, né? A gente vem acompanhando, gosto muito de prestigiar. E hoje, para mim, é muito gratificante estar aqui batendo esse papo com você. Eu até falar em gratificante, fiquei aqui muito lisonjeado você falar que está perto de um locutor, onde eu lembro que antes de eu entrar nessa área, eu ficava olhando você falando e me inspirou muito. Só que até num primeiro momento naquele tempo era muito difícil você se tornar um locutor. E quando tive a primeira oportunidade, já foi direcionando para a forma que você trabalhava, e isso me fortaleceu muito. Por quê? Porque eu já tinha como base você. Aí depois a gente vai desenvolvendo, trazendo novas técnicas, né? Perfeito. Mas o ponto de partida foi baseado no Manuelzinho Penanduba. A gente fica feliz porque hoje aquelas jovens, né? Que eu comecei na comunicação aqui em Frecheirinha através de um serviço de alto-falante chamado, na época dos anos 80, né? Uhum. E ali eu fazia anúncios, mas era o meio de comunicação que tinha na Frecheirinha, notas de utilidade pública, né? Documentos perdidos, oferecia música, né? O pessoal fazia aquele trabalho que era o estilo da comunicação da época. E o rádio, né? Que também era o forte da época, né? Do sistema de comunicação. Então, quando eu me estabeleci aqui, em Frecheirinha, sempre gostei de ter um som de qualidade. Daqui a pouquinho uma boa variedade de discos, né? Uhum. Long plays, né? Dos sucessos da época. Isso tudo marcou muito. Eu acredito que muitos jovens da nossa época, assim como você, se inspirou, e hoje nós temos alguns comunicadores em Frecheirinha que se destacam, até hoje estão atuando na comunicação. Como eu fico muito feliz você estar trazendo esse assunto,
Tem um outro colega nosso, que é o Robert Lândio, também, ele Sim. mesmo, ele dá o testemunho dele, que através da minha comunicação da época, ele se inspirou e hoje é um grande destaque, comunicador, sim, aqui sim. da nossa cidade. Então é isso, é um legado, né, que a gente Daqui a pouquinho a gente vai ao longo dessa caminhada, né? Ao longo dessa caminhada aqui, meu internauta, nós vamos falar sobre a história desse som. Olha, você já ouviu o som lá no bar, no Gênios Bar, lá onde tinha o estúdio Som 58? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Manelzinho, a gente tem presente para você, ó. Olha aí. Olha, a Iris Bela Lingerie é uma das melhores lingerie de Frecheirinha, vem se destacando, uma ascensão assim exacerbada, sabe, crescendo a cada dia. E o pessoal lá, o Erandi e a Fátima, né, que são os proprietários, disseram, mandaram aí, presente aí para você. Eu fico muito agradecido. Kit de cueca. Marca Erisbela, né? E mandar um abraço lá para o nosso amigo Erandi. Isso e a Fátima. E toda a família Erisbela, né? Que a Luna. É uma das marcas que vem se destacando aí. E todos os colaboradores, né? Que a gente, colaboradores, por a né? qualidade, a gente vê que os colaboradores da Erisbela trabalham com amor, porque é uma qualidade mesmo excepcional. Eu vou levar essa lembrança e vou guardar com muito carinho. Se der no tamanho, ainda é melhor, né? Porque a gente vai usar também. Sim, mas se não der, pode entrar em contato comigo ou com a empresa que troca, viu? Okay. Fica disponível. Muito obrigado. Porque a gente quer ver você usando aí. Só não pode bater foto para postar no Instagram. Brincadeira, viu? Obrigado. E eu estou sabendo que a Erisbela está abrindo lojas aí em várias cidades do Brasil. A gente está torcendo pelo sucesso cada vez maior. Inclusive, células de trabalho, hoje eles têm uma equipe trabalhando lá em Rafael Arruda, que já é dentro do município de Sobral, né? Tá crescendo, tá hoje em ascensão mesmo, tá numa ascensão muito boa. Manelzinho... Obrigado. Valeu, meu querido. Eu gostaria, Manelzinho, que você se apresentasse, porque muita gente, meu internauta, conhece o Manelzinho ou da música, ou da política, ou do comércio, ou nas viagens do Rio de Janeiro, mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, lá de criança até esse momento aqui, inclusive aí a gente vai abordando as etapas da vida, que você parece até que nunca foi, sempre esteve. Obrigado. Bom, eu sou filho de pais da zona rural, da localidade de Penanduba. Meu pai era o senhor. Por isso o nome Manuel Penanduba, né? Davi Ferreira de Souza, conhecido como Davi Siridó, e a minha mãe, Dona Ideltrúdia, que é família Pinto, né? E lá na Penanduba eu vivi a minha infância até os meus 10 anos de idade. Eu sou parte de uma grande família que meu pai, apesar que ele partiu muito cedo, que Deus o tenha num bom lugar, no reino celestial, minha mãe ficou viúva com 9 crianças naquela época, muita dificuldade para manter as responsabilidades com a educação e manutenção da família. Então, com 10 anos e 6 meses de idade, eu já me mudei para a cidade em busca de um trabalho, porque cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, naquela época, tinham que procurar ajudar a nossa mãe, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Na época não existia esses programas sociais, não existia pensão, não existia aposentadoria. E então foi uma vida... Tornava a coisa mais difícil ainda. Uma vida muito difícil nesse sentido. Mas graças a Deus, a partir do momento que a gente iniciava o nosso trabalho, já começava a gerar uma rendazinha e já ia ajudando a nossa querida mãe, e também se inspirando assim numa carreira de trabalho, mas que pudesse abrir novos espaços para a gente, né? Aqui na cidade. Pois eu ia até lhe perguntar em que você trabalhou, porque é tão novo, né? Não podia pegar um serviço tão pesado assim. Aqui em Frecheirinha, quando eu vim do interior, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na padaria do saudoso Manuel Batista, que era primo da gente, né? Nos acolheu, passei lá em torno de uns 6 meses. Depois
tive uma oportunidade de trabalhar com o senhor Ordônio Andrade. Trabalhei lá dos 11 anos de idade até os 16 anos. Foram meus primeiros empregos nessa área. Padaria também. Padaria também. Padeiro. Olha aí. Fui padeiro. É mesmo? Até aprendi a fazer pão, aquelas chamada bolacha fogosa, bolacha sol, né? E distribuía também. No interior aqui, eu acredito que poucas pessoas talvez não lembram, né? Mas é bom a gente registrar a nossa... Como foi. E naquele tempo não era de moto, infância, não, era na bagageira, né? E não esconder que era um trabalho humilde, mas um trabalho digno, né? Porque a gente conseguia, através daquele trabalho, se manter e até dar uma ajudinha mais para a nossa querida mãe. Sei. Naquele tempo era na bicicleta, não era? Na bicicleta. A gente trabalhava, acordava mais cedo para fazer o pão, assim, na madrugada, e de manhã, 5 horas, 6 horas da manhã... Quer dizer que era simultâneo? Saía distribuindo os pães. Você fabricava o pão e ainda trabalhava na distribuição? Ajudava muito cedo. O trabalho de padaria é assim. E que idade você tinha? Eu tinha... Dos 11 anos de idade até os 16 anos, a minha atividade foi essa. Manuelzinho, você era muito jovem. Como era que você dava... Porque passar uma noite acordado é uma coisa, agora você... E assim... Isso tinha até outras atividades paralelas que, na época, eu vou resgatar aqui. À noite... Fique à vontade. Assim, à noite, a minha patroa, que era a dona Matilde, fazia aqueles picolé caseiro e a atração mais, assim, importante da época, que atraía o povo da cidade, era uma televisão na Praça da Matriz. Que tinha uma TV mais ou menos pública, né? Aí lá a gente trazia o isopor com picolé. Aí qual era o ano, mais ou menos? Isso nos anos de 70 a 75, porque eu comecei mais ou menos em 1970, fiquei até 1975 nesse meio, nessas atividades, em busca de gerar alguma renda, né? Que é o ponto objetivo maior da gente desenvolver um trabalho, né? Eu lembro que na minha infância ainda era uma televisão para o bairro. Aí todo mundo se reunia para assistir aqueles filmes de domingo, né? E isso aí acabava que socializando mais as pessoas sem precisar de tanto gasto, né? Aí vinha os empreendedores, vinha aqueles vendedores de pirulito naquela tábuazinha cheia de pirulito. Tipo de circo, né? Aí vinha os picolé nos isoporzinhos e o pessoal na praça lotava a praça para assistir o Jornal Nacional às 7 da noite. Dava um movimento bom até umas 8h30, 9 da noite. Tudo isso está guardado aqui na nossa memória, a nossa infância e juventude, né? Rapaz, a sua juventude foi puxada, né? Foi puxada. E mesmo assim, a gente tirava um tempinho para estudar, né? Naquela época eu consegui... Pois é, naquele tempo o estudo não era obrigatório e nem tão fácil. Eu lembro ainda, nos anos 80, a pessoa vinha do Pavão para cá para estudar de bicicleta, porque não tinha acesso a um transporte, né, que trouxesse os alunos de lá para estudar aqui. Então, eles tinham que vir de bicicleta. E criança, né? No seu tempo, como é que era para estudar? Era também, assim... naquele tempo... Você enfrentou muitas dificuldades, mano? Muita dificuldade, porque não existia transporte escolar. As escolas eram mais praticamente na sede do município. No interior, os pais que tinham mais condições, eles contratavam um professor particular para dar aula numa sala daquelas residências mais amplas. E eu passei por essa fase. Que era mais para se alfabetizar, né? E aí, praticamente, logo quando eu completei meus 16 anos, já me mudei para o Rio de Janeiro. A minha primeira viagem foi em dezembro de 1974. Aí, a partir daí, eu comecei a ganhar experiência em outras áreas de trabalho lá e também continuei estudando. Manuelzinho, até que... Naquele tempo,
a gente escuta, pelo menos eu já ouvi muita gente falar na dificuldade de ir para o Sudeste, que antigamente, não sei se você, como é que era, ou se só eu escutei. O pessoal só chamava aqui de Norte e lá de Sul. Saiu para lá, o pessoal chamava Sul, né? Sair para o Sul, né? Exato. É o Sudeste. E a dificuldade era, muitos às vezes não tinham dinheiro, tinha que arrumar um dinheiro a juro para passagem de ida, e quando chegava lá, muitas das vezes levavam um frango numa lata de mocilão ali para ir comendo, e quando chegava lá, vivia uma dificuldade tremenda enquanto se empregava. Você, Verdade. como foi a sua ida para lá? A minha ida foi assim, tipo uma oportunidade que surgiu quando um dos meus irmãos veio de Macapá, ele passou uma temporada em Macapá, aí veio para Frecheirinha passar aqui uns dias, e foi exatamente nesse mesmo período que eu completei os 16 anos. Rapidamente nós providenciamos o meu alistamento militar, que tinha que, naquela época, com 16 anos, a gente já tinha que podia se alistar. Aí foi um dos documentos que eu lembro que nós fomos providenciar. Aí fui para o Rio de Janeiro com esse meu irmão. Chegando no Rio, já tinha outros irmãos que já tinham viajado um pouco antes, que era a Maria, o meu irmão Francisquinho, que era o mais velho, o Antônio. Então, para mim, na minha primeira viagem, que eu fui ao Rio em busca de trabalho, não foi tão difícil, devido à amizade que meus irmãos já tinham lá. Praticamente uns 3 dias depois que eu cheguei lá, já tinha um emprego, já comecei a trabalhar. Aí... E, tipo assim, foi fora do perfil da época, né? As dificuldades que era padrão para quase todos, né? Não, eu lembro bem que a empresa Itapé-Mirim, naquela época, já era pioneira de levar os nordestinos para o Rio, São Paulo. Saía ônibus praticamente lotado aqui, só para já com trabalho nas construções, em construção civil. O metrô do Rio de Janeiro, naquela época, que foi uma grande obra que gerou muito emprego, muita oportunidade de trabalho. Uma das minhas viagens, eu passei por uma experiência também em uma construtora lá. Quando eu levei um companheiro meu, um conterrâneo, daqui de Frecheirinha, aí para me, tipo assim, encaminhar ele para um trabalho, eu também... Você foi junto? Fui junto. Trabalhei lá uns 4 meses ainda, na estação do metrô, ali na Praça da Bandeira. Aí esse meu companheiro, que eu posso até citar o nome, é o Francisquinho Alexandre, uma pessoa que eu quero muito bem, quero mandar um abraço para ele. Tem essas lembranças que a gente guarda na memória da gente, que a gente não esquece. Aí, após esse momento que eu deixei ele trabalhando numa boa, ele já pegou todas as manhas lá do trabalho, lá do sistema, né? E eu parti para na minha área, outro emprego. Aí fui trabalhar em portaria de hotéis, eu gerenciei hotéis lá na Avenida Rio Branco durante uns 6 anos dessa temporada que eu passei no Rio. Passei por algumas casas, tipo casas de shows, que também... da noite carioca, né? Eu tive essa experiência que tudo isso é muito gratificante, né? Porque enriquece o nosso legado, né? Da nossa trajetória. Hein? Tudo isso, como se diz, é a luta, né? Pela vitória, né? Pela vitória. Ô, Manuel, você é guerreiro, Manuelzinho. Eu às vezes chamo o Manuelzinho de Manuel, às vezes chamo de Manuelzinho, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e tive a honra de conhecer, assim, quando eu tinha meus 8 anos, 7 anos de idade. De lá para cá tenho sempre acompanhado, vejo assim nele inspiração para o povo de Frecheirinha. É uma pessoa que eu até costumo dizer, daqui a 200 anos, se o pessoal ainda lembrar de, tipo assim, quem deve estar na história de Frecheirinha se chama Manuel Pernambuco. Obrigado, amor. Eu fico muito feliz com suas palavras. E a minha permanência no Rio foi de 1970, final de 74 até 88. 1988. Só que nesse período eu sempre vinha, a minha vontade era vir todos os anos
está a passeio aqui na minha terra. Na minha Eu queria lhe terra. perguntar... Nunca esqueci. Estudar, você estudou por lá? Porque Estudei. A minha fase que eu mais avancei nos estudos foi exatamente no Rio de Janeiro. A cidade né? grande ela traz uma dificuldade maior, às vezes, para a locomoção, mas, em compensação, é uma terra de oportunidades, a cidade grande. Cheguei a concluir o ensino médio lá. Né? Foi, né? E aí fui adquirindo experiências, né? Com os dons que Deus nos deu, a gente foi chegando a outras vitórias, outros desafios, né? Que, graças a Deus, até hoje eu só tenho a agradecer. Sei. Você manjava um pouco, manja um pouco de inglês, que eu lembro que nos anos 80 você já cantava algumas músicas em inglês e falava algumas palavras, algumas frases. Você chegou a fazer curso ou só foi na prática, na escola mesmo? Mesmo que lá nos hotéis que eu trabalhei, tinha uma frequência muito grande de estrangeiros, Entendi. de gringos, chamado, né? Americanos, japoneses, e a linguagem comercial já era o inglês, chineses, né? E aí a gente naturalmente e tinha também um colega de trabalho que falava um inglês fluente. Sei. Que até o nome dele era Caetano. Esse cara, para mim, ele foi que praticamente foi com ele que a gente conseguiu dominar um pouquinho dessa língua universal que é o inglês, né? Eu acho que eu, chegando nos Estados Unidos, não vou morrer de fome, não, para pedir um prato de comida. I'm hungry. Manuelzinho, e a música? Quando foi que entrou na sua vida? Porque nós já falamos aqui lá da Penaduba, que inclusive a Penaduba é um espaço que deu muitos artistas, né? O Madison, que é de lá, ele fala que é o lugar que dá... Você começou... lá ou começou aqui em Frecheirinha, simultâneo ao trabalho da padaria, ou você começou no Rio? Eu comecei no Rio de Janeiro. A música sempre foi assim a minha preferência principal sobre arte, entretenimento, né? E por incrível que pareça, lá uma das casas que eu trabalhei no Rio, que apresentava shows todas as noites, lá foi que eu iniciei me apresentar. Nessa época eu era garçom, e na hora do show, o apresentador chamava. Eu já tinha feito o meu ensaio, claro, eu tinha escolhido a música que se identificava melhor naquela época. E aí eu fui que lancei o playback. Naquela época eu já descobri os discos de vinil em playback e fazia a minha apresentação. Eu era o único das atrações do show que cantava mesmo com a voz ao vivo, né? Em playback. Foi eu que... Aí, só que eu nunca fiz isso assim, profissionalmente, para explorar, ganhar aquele cachê. Eu fazia mais por um hobby, né? Uma questão da gente que gostava, era muito agradável, né? Como até hoje, né? A gente... Quando tem um tempinho, uma roda de amigos, nada mais agradável do que a gente tocar um violãozinho e apresentar fazer o momento mais alegre, né? Profissionalmente, na música, eu tive uma atuação quando, aqui em Frecheirinha, nós fundamos o grupo Estilos Tropical, que foi... Eu posso dar um destaque na época, o meu sobrinho Gilberto, o meu irmão Tonho Calista, juntamente com a Elisângela, que foi vocalista, que por mais tempo permaneceu conosco. Então, nós atuamos nessa época, eu realmente investi mais na música, com uma estrutura de som, preocupação com o repertório, para agradar os diversos públicos, né, que a gente... Quando passa a fazer um trabalho pago, que tem um cachê, a gente tem que se preocupar mais um pouco com a responsabilidade de agradar aquele público e até pela concorrência, né? Questão de concorrência de outros grupos, mas... Então, nessa época,
a música, para mim, nessa época, gerou algum cachezinho que é mais do que justo, né? Com certeza, com certeza. Mas, no mais, assim, você nunca utilizou como em outros períodos como meio de vida, né? Não, foi tipo assim, enquanto meu sobrinho Gilberto esteve atuando comigo no grupo Estilo Tropical, a gente segurou ali uns 10 anos trabalhando junto. E na época foi um dos grupos mais aceitos aqui nessa região de Frecheirinha e dos municípios vizinhos. Ubajara, Coreú, Mocambo, Tianguá. Nós tivemos, vamos dizer assim, o auge. Nosso auge foi nesse período. Mas aí quando meu sobrinho... ele sempre focado nos estudos, que ele queria algo melhor, né? E... graças a Deus, ele... Hoje ele acho que do Ministério fez Público o concurso, Federal, né? Para o Ministério Público Federal, passou, aí teve que deixar Ministério a música. Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho, É exatamente. isso mesmo. Ele, depois que foi aprovado, ele teve que ir para Brasília, passou alguns anos lá em Brasília e depois conseguiu uma transferência aqui para Sobral. Está por aqui até agora, nessa região. Aí, enfim, a música ficou... quase assim, quando eu percebi que estava muito difícil para a gente administrar essa parte musical, eu fui, de uma forma natural, deixando a música em segundo plano, só para os momentos de diversão mesmo. Quer dizer, a gente, quando tem a oportunidade de apresentar um pouco desse dom que Deus nos deu, a gente procura fazer de uma forma tão de coração, e tudo que a gente faz de coração se torna agradável. Recentemente eu tive uma oportunidade, depois de muitos anos, de estar aqui no Bar do Bigode, Sei. num almoço entre amigos. Cara, não teve assim uma coisa que... não tem festa que supere um momento daquele. Amigos compartilhando com a gente, interagindo, e a gente no violão, atendendo um pedido musical. Então... isso é agradável, né? É agradável. Eu acho que eu vou levar isso comigo sempre. Não é pelo retorno em termos assim de cachê, mas o agradável, a coisa que nos agrada muito. A sensação agradabilíssima ali de estar entre aquele povo. E eu acredito até, sabe o quê? Essa alegria, né? Que isso também incentiva outros da geração de hoje a abraçar essa parte musical também. Porque... Sim. Muita gente, assim como eu admirava a sua comunicação como locutor, muitos lhe vê como violonista, como musicista, né? E aí, olha, eu quero ser igual ao seu Manuel, né? E então, aí eu entendo assim, às vezes a gente não é um bom músico, mas a gente já tem uma boa dicção de voz para interpretar uma música. Bom timbre, né? Bom timbre. E isso faz um grande diferencial, porque no meio de um público de 100 pessoas, às vezes ali uns 2 ou 3 que têm esse domínio. Aí, não é mesmo? É interessante a gente fazer essas observações. E aí tem as experiências de campanhas políticas, que nós animamos muitas campanhas no decorrer dessa trajetória. Eu queria, meu internauta, daqui a pouquinho falar bastante sobre política com o Manuelzinho, porque... por o tempo... são quantas vezes vereador? 6. Estou no 6º mandato. 6 vezes vereador, né? 6 vezes eleito. Ainda uma vez vice-prefeito. E ainda fora as campanhas políticas que ele esteve dentro, porque as de deputado e outras. Então, uma experiência mesmo bem interessante. Daqui a pouco a gente vai falar bastante, mas eu quero... olha, uma coisa, meu internauta, que é bom que a gente saiba a história do Manuelzinho, que quem viveu vai sentir o cheiro daquele momento, porque eu queria falar agora sobre a sua vinda do Rio de Janeiro e o bar, o Gênios Bar Estúdio Som 58. Olha, foi um momento fantástico, assim, um momento histórico. Frecheirinha, sem lembrar do seu bar, inclusive, eu falo sem medo de errar, porque quem viveu lembra. Ostentar em Frecheirinha era beber no bar do Manuel Penanduba
ele tocando aquelas músicas na época de Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel e assim. Amado Batista. E uma vez por outra um alô para quem estava bebendo. Isso era ostentar na época em Frecheirinha. Então foi uma época maravilhosa. Assim que você chegou, você colocou logo o bar, Manelzinho? Foi. Gênios Bar, não me lembrava do som. Eu me lembro bem, quando eu decidi mudar para Frecheirinha de vez, foi em agosto de 1988. Então, quando eu decidi Você já estava casado? Desculpa a introdução. Já. Eu vim em 87, no mês de dezembro, me namorei, noivei e casei. Em 30, 40 dias aconteceu tudo isso. Com a minha esposa, Neide. Manelzinho, ainda bem que a natureza não é que nem o seu pensamento, porque senão o Patrick tinha nascido ali com 2 meses. Olha só, aí... Teve que esperar o momento certo. Nessas férias que eu vim, aconteceu o nosso casamento, exatamente no dia 17 de janeiro de 87. Aí levei a minha esposa para o Rio e permaneci mais 1 ano e meio lá, depois de casado. E em 88 resolvi voltar para ficar em Frecheirinha. E quando a gente vem de uma cidade para outra, e principalmente quando a gente já está assumindo uma família, né? A preocupação, a responsabilidade é muito maior. Sim. Aí eu tive que adquirir uma atividade para gerar uma renda, né? Foi quando surgiu a oportunidade da gente negociar aquele bar que na época era do nosso saudoso Chico Negro. Sei. Aí Frankson Bar, né? Frankson Bar. Aí o Chico Negro resolveu negociar, eu comprei o bar e coloquei em prática a minha experiência, né, nesse ramo comercial. Lá eu montei o serviço de som, o estúdio Som 58. Na época era uma novidade também aqui, porque eu tinha uma grande coletânea de discos. Eu trouxe umas caixas que dava aproximadamente uns 500 LPs daqueles de vinil do Rio de Janeiro, quando eu me mudei para cá. Rapaz. Então eu tinha uma variedade muito grande. Tinha uns de 12 e outros de 100 músicas, né? Aí eu toca-disco daquelas automáticas, né? Que botava 6 discos. Aí, quando acabava um, ia cair no outro. Era uma grande novidade, né? Lembro. Você que é do rádio, passou por isso também, Sim. né? Então, isso gerava uma fonte de renda para mim também. Na época, eu gravava muitas fitas cassete, aproveitava os períodos de férias, quando os conterrâneos vinham das diversas cidades do Brasil. Aí, frequentava o bar, tinha momentos de diversão e de entretenimento ali com outros amigos. E quando eles resolveram encerrar a temporada, aquela encomenda de uma fita cassete gravada com uma mensagem de abertura. Férias, quando estava retornando ao Rio, Brasília, aí levava. Aí eu já tinha adquirido experiência nessa parte da comunicação e fazia aquele trabalho com muito bom gosto. Às vezes dava até de presente, uma lembrança. Isso durou enquanto essa tecnologia mais moderna, né? não engoliu a fita, né? A fita cassete. Foi nessa época, eu posso dizer que ficou essa experiência muito importante na minha vida, né? E que hoje, você sabe que a tecnologia evoluiu tão rápido que o mundo a internet, os pendrives, e, enfim, isso tudo... A tecnologia avança tão rápido que até quem convive com a tecnologia não alcança tudo. Eu vou falar de uma tipo assim, anda a passos largos mesmo. Por exemplo, em 2000, muita gente na minha cidade não sabia o que era DVD. Em 2003, toda a família simples tinha um aparelho de DVD. 3 anos depois, né? E assim, aí depois veio o Blu-ray.
foi assim, tão rápido vieram novas tecnologias que o Blu-ray nem apareceu. Tem gente que não chegou nem a conhecer porque passou, passou muito rápido, sabe? Verdade. O que salvou ainda um pouco a tecnologia Blu-ray foi os videogames, não? Os videogames até Pois muito é. tempo agora, Videogames. porque se dependesse mesmo dos filmes, Dos filmes eu não. acho que tinha acabado logo. Pois é. Você vê que hoje, eu não sei nem como é que os artistas que vivem da música, os músicos, como é que eles estão conseguindo sobreviver, porque... Do que paga as rádios. As rádios pagam um valor X para o tanto de vezes tocado as músicas deles, né? É um mundo As diferente emissoras. daquela época, né? Da nossa época, né? Naquele tempo vendia disco. Ah, fulano tá E com tantos... quem não acompanhou, simplesmente teve que ir procurando outras atividades para ir sobrevivendo, né? Mas não deixa de ser uma página da nossa cultura, né? Que Exatamente. a gente tem que não pode ser sempre- esquecida não porque pode ser esquecida. foi linda, viu? É. Inclusive foi muito bonita. Perfeitamente. Eu, assim, queria hoje ter um som arrumado igual aquele que você tinha ali, aí, com aqueles discos, aquelas fitas, tinha uma área assim que ficava só as fitas, né? Muitas variedades de estilos diferentes, né? Para o pessoal escolher. E eu... aí juntava assim, esse trabalho que eu fazia no estúdio Som 58, a parte de gravação, de coletâneas, selecionava aquelas músicas e aquilo se tornava assim um produto muito valioso para aquelas pessoas que partiam daqui da terra natal e guardava com muito cuidado aquilo ali, sabe, como um presente muito especial, né? E aí veio a parte do estilo tropical, quando eles vinham para os festejos aqui, Araticum, Ubaúna, essas cidades que têm essas tradições de os filhos da terra virem. Aí, naquele momento, a gente tivemos muitos encontros de amigos, assim, família, que até hoje a gente tem amizade ainda preservada de pessoas dessa época, né? Que ele deixou muito popular na cidade de Frecheirinha foi o bar com com o estúdio, né? E também foi isso que lhe direcionou para a política ou você já tinha o desejo de ser político ou alguém lhe convidou, Manuelzinho? Eu creio que a política eu já tinha uma vocação, uma tendência para a política. Sempre me interessei pelas coisas sociais, parte de educação, observava lá no Rio de Janeiro, que eu vivi praticamente a minha juventude, da minha fase de idade até os 28 anos. Aí lá eu observei muito a atuação do saudoso Leonel Brizola, Sei. que foi o governador do Rio por 2 mandatos, no período que eu morava no Rio, e lá ele criou um tipo de escola chamados Brizolões, que era um tipo de uma escola tempo integral, já naquela época. Xe, menino. Aí eu eu observava tudo aquilo ali, porque onde ele construía um colégio daquele, chamava atenção. Sei. Era um destaque, uma obra muito bonita, e principalmente o modelo de educação. E eu ficava observando aquilo e sempre também observava pelo jornal, pela televisão, pelo rádio, as atuações dos parlamentares, dos governantes, né? E eu, quando voltei do Rio de Janeiro para cá, na época, a grande liderança que estava atuando na política em Frecheirinha era o senhor Vandir Custódio. Isso. Era 89, né? Era, em 89. Ele era o grande líder que estava ainda em destaque na política. E eu, a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com o povo no atendimento, no dia a dia, nessa parte da comunicação, serviço de alto-falante, estúdio Som 58, e fazendo aquele trabalho, isso tudo projeta o nome de qualquer um que abraça esse trabalho na área da comunicação. Então, eu fui aumentando o meu público através de uma forma bem natural. Sei. Quando foi em 92,
De 91, eu já tive uma oportunidade de fazer um trabalho aqui em Frecheirinha pelo IBGE. Eu fui um recenseador. Olha aí, outra coisa, ó, que quase ninguém sabe, né? Que Pois você é, já foi recenseador eu fiz do o IBGE. censo do ano de 1991, aquela área da Ipu dos Sales, Cauã, Pode tanger aí, porque debaixo da moita tem tudo. Santana, Angicos, Lagoa Grande, Jardim. Peguei essa região ali. A partir dali eu conquistei tantos amigos que até hoje eu posso destacar. Tem pessoas daquela época que hoje eu ainda preservo as boas amizades, desde aquele período de trabalho que eu fiz pelo IBGE, e depois, no ano seguinte, primeira eleição que eu participei como candidato a vereador, o pessoal dizia que eu não tinha chance, que ia ser bucha de outros candidatos aí e tal, que tinham candidatos com melhores condições, melhores estruturas, né, e tudo. Aí eu, com a minha humildade... A maioria, né? A maioria do pessoal que está entrando na primeira vez, o povo diz isso, né? Está entrando só para... Com esse jeito humilde, mas de uma maneira de tratar o povo de uma forma assim diferenciada, sincera, verdadeira, eu acho que isso fez a diferença na minha primeira eleição, que foi em 1992. Eu fui, vamos dizer assim, a surpresa daquela campanha. Manuelzinho, realmente, se o pessoal acreditava que você ia ser só bucha e ocupou já uma cadeira na Câmara, eu saí em né? primeiro lugar. Primeiro lugar? No partido. Olha aí, top, tá aí, eu não sabia. O seu cunhado, ele foi candidato em que ano? 88 ou foi 92? O meu cunhado? O José Ardi. Ele foi candidato a prefeito Eu acho que foi em 88, pelo PT. Pelo PT, né? Só que você ainda não estava aqui, né? Você sabia que teve, agora você puxou um assunto, de certa forma, teve uma certa influência também a atuação política do saudoso José Ardi. Sim. Porque ele era, naquele período mesmo, ele teve esse relacionamento com a minha irmã e casou com a minha irmã e eu colaborava com os trabalhos dele. Você já estava dele. aqui, não né, como candidato, mas já tive uma pequena participação na campanha política dele, que eu cheguei em 88 e teve eleição exatamente naquele bem próximo, né? E tudo isso, esses movimentos foram de uma forma natural, mas muito positiva. Ele trouxe, a gente. Eu lembro que ele trouxe um ventríloco, né, para cá, um cara que manipulava aqueles bonecos, né, e fazia aqueles teatros, né? Fazia aqueles teatros e falando sobre a velha política, coisa assim. E à noite era uma atração, né? O povo ia para assistir aqueles teatros, né? E se tornou assim É pena que ele partiu muito cedo. Eu acho que se ele não tivesse falecido, que ele tirou uma votação bem expressiva, né? Na época. Foi, de certa forma, abalou, né? A época. Para ser um partido que na época não tinha tanta credibilidade, porque naquele tempo o PT era um partido pobre, né? Eu acredito, e sem credibilidade, porque os boatos de rua, porque naquele tempo era meio que complicado. Quem mandava na política, eu não vou citar o nome da emissora, mas todo mundo sabe que tinha uma emissora que mandava na política naquela época. E citavam que o Lula ia mudar a cor da bandeira, que o Lula era isso, que o Lula era aquilo. Então era assim. Aí acabava que o povão ficando com medo, né? Então o PT não tinha tanta credibilidade, eu acho, por causa dessas informações de onde era a fonte de credibilidade para Tanto a que grande massa, né, do país. O Lula disputou 4 eleições, né, para chegar à presidência. Foi. Né? E a partir daí... Na última só deu para o Lula porque o Ciro se perdeu na conversa. Eu acho que você lembra, né? Eu lembro. Pois ele estava indo muito bem, estava na lanterna lá, estava na frente, aí falou algo que não foi muito agradável. Foi uma das campanhas que o Ciro se aproximou mais assim da vitória, né? Da vitória, foi. Ele passou muito tempo em primeiro lugar. É isso. Aí, Manuelzinho, sim. Aí
E aí começou, a partir Pronto. da minha primeira eleição. 93, iniciou em... Assumi em 93 o meu primeiro mandato para vereador e já em 96 veio a eleição municipal novamente. Na época, você Foi- pegou 93, já foi o Léo Si. Você Eu entrou trabalhei muito, fiz uma excelente atuação no meu primeiro mandato, porque meu estilo de trabalho na política foi estar de porta aberta, de fácil acesso ao povo, né, que nos procura no dia a dia. Trabalho de comunidades, com associações, valorizei muito isso. Mas lá dentro Né? da Câmara, Manelzinho, naquele período a gente sabe que tinha vereadores que já vinha... tipo assim, eu acredito que você tinha um pensamento mais atualizado em relação a alguns. Não estou aqui dizendo que você era melhor do que os demais, mas tinha uns que tinha opiniões que talvez não batessem com a sua. Ou isso não existiu? Sempre a minha... Até hoje tem isso aí, né? Sempre tem. Mas eu sempre tive assim um estilo de me relacionar no parlamento, as atuações, as legislaturas que eu fiz parte. Eu sempre procurei deixar os meus colegas, tipo assim, bem, o respeito a cada um, que até assim a campanha política é aquele período da disputa, né, da conquista de voto, mas depois que passa a eleição a gente tem que ter uma postura diferenciada, porque quem ganhou tem o dever de trabalhar, de desempenhar o seu mandato da melhor forma possível. Então, quando a gente chega a assumir o cargo de vereador, a gente tem as atribuições que é normal, fiscalizar, indicar projetos. Legislar, né? Legislar. E eu sempre usei um estilo assim de incentivar meus colegas que estão lá, procurando respeitar seu compromisso partidário, e eu acredito que isso foi muito positivo até hoje. Eu não tive grandes conflitos de relacionamento lá dentro nesses 6 mandatos, que esse sexto mandato está começando a partir de agora, né? Mas está indo bem, né? Está indo bem. E aí... O que eu lhe perguntei foi sobre a convivência lá entre os colegas, né, na chegada, porque como você era novato, não sei como é que foi, e você já respondeu, mas eu queria saber, você foi de 93 a 2006. Não, de 93 ganhou em a 96. 4 anos. 4 anos. Primeiro mandato. Exatamente. Aí em 96 você... Foi de uma forma bem natural, eu não era uma pretensão minha ser vice, vamos dizer assim. Não tinha... Você recebeu o convite para... Eu recebi o convite para ser o vice, de uma forma assim, quase surpresa, porque... Na época, o meu projeto era uma reeleição para vereador. E, de repente, o cenário que foi se formatando e chegando no prazo decisivo para indicação do vice, o meu nome foi o escolhido e teve uma aceitação excelente, muito positiva, para compor a chapa com a prefeita Jancila. Então, na época, não era um objetivo seu? Você não planejou, não tinha essa ideia? Devido o grande trabalho que eu tinha feito como vereador no meu primeiro mandato, isso somou muito positivamente a escolha do meu nome para vice. Eu avalio assim. E aí foi exatamente quando nós usamos o nosso dom da música para fazer música de campanha, eu pegava aquelas charangas, saía divulgando, e fizemos uma belíssima campanha naquele
a maioria naquela época foi 768 votos. A nossa maioria. A Jancila Foi mesmo? e Manuelzinho. Rapaz, foi uma quantidade muito grande. Porque naquela época o nosso eleitorado era em torno de 6 a 7 mil eleitores no máximo. Foi uma grande maioria. Se for olhar em percentual, dava quase 10%. Isso. Mas, enfim, fizemos esse trabalho como vice. Sempre a minha atuação com o povo é permanente. Então, quando a gente sai de uma campanha, começa um mandato, o trabalho continua, né? E isso tudo vai gerando resultados e se reflete na próxima eleição. Manuelzinho, como é que foi ao longo desse mandato como vice? Você teve oportunidades de ajudar na gestão? Porque, assim, o papel do vice, eu não tenho ao tempo, eu não tenho experiência com política, mas, assim, eu tenho visto que vice não é muito, assim, historicamente, não contribui muito com a gestão. Eu não conheço nada feito por um vice. Não, verdade. Não, é assim. Conheço por vice quando não era vice, né? No meu caso, quando tinha outro cargo. No meu caso, eu não tive muito espaço na gestão, na administração. Eu tive que manter o meu trabalho como eu vinha fazendo no meu mandato para vereador, que era o trabalho direto para o povo, com o povo. Não um trabalho de manter um carro à disposição do povo. Naquela época, todos os problemas de saúde, INSS, aposentadoria, era tudo em Sobral. Então, a gente que tem essa vontade de trabalhar pelo povo, não falta gente na nossa casa todo dia querendo resolver alguma coisa. E quando a gente se dedica ao povo, aquilo se projeta de forma muito positiva em torno do nome da gente. É um bônus que a gente vai construindo aí para a próxima eleição. E foi assim, a minha atuação como vice, como você falou, se o vice para ajudar uma administração de governo, primeiro, o seu colega de chapa eleito, prefeito, teria que dar uma secretaria, né? Vem aqui, Manuelzinho. Primeira coisa, teria que... Qual é a secretaria que você gostaria de assumir para ter uma gestão compartilhada? Isso. Correto seria isso. Isso eu não tive, né? Mas, enfim, tudo são experiências que a gente tem que tirar proveito para outras empleitadas de campanha. Manuelzinho, enfrentei. Você estava com apenas 4 anos, estava no 5º ano quando foi chamado, aliás, no 4º ano, né, quando foi chamado para ser vice. Foi vice no 5º ano como político. Será que essa falta de oportunidade não foi medo da sua ascensão, porque vinha numa velocidade que poderia, tipo, o medo, ficou com medo de que fosse prejudicado na eleição posterior, que você fosse para a cabeça de chapa, coisa assim? Existe, na política existe. Na época o Van Dijk, infelizmente, por exemplo. Até hoje, a gente sabe que quem está à frente saudoso Van Dijk, inclusive, quando eu citei aqui o nome do Van Dijk, eu queria ressaltar que, para mim, foi um dos maiores políticos de Frecheirinha, com todo respeito aos demais, que também tiveram outros grandes políticos, né? Que muito trabalhou, citei aqui o nome do Van Dijk. Apesar que eu nunca tive essas pretensões de partir para um projeto para querer derrubar aquele... Não, mas essas coisas que aconteceram na minha trajetória política, de ajudar, levar um prefeito ao poder, aí as relações não foram compatíveis, né, de somar junto. Lá na outra campanha a gente já ajudou a derrubar aquele que nós elegemos lá. É assim, o jogo da política é isso, né? Infelizmente, tem que ser realista. Se não estou com você, estou contra você. Né? Então, assim. Mas não que isso, para mim, hoje eu faço uma análise da minha trajetória política, o que eu não trago comigo no coração é mágoa, é essas coisas de vingança. Isso é muito bom. Não, isso aí
eu acredito que esse é um das energias boas que me mantém até hoje nessa idade que eu estou. Jovem. Graças a Deus, Jovem. com muita energia para trabalhar, para fazer as minhas atividades, ainda com muita força de vontade de ajudar o povo, de ajudar o nosso município. Entendeu? Estamos iniciando. Essa eleição que passou foi um grande desafio, foi um projeto que eu fiz parte, que a gente entrou sabendo do grande desafio que era a minha eleição para vereador, por conta da legenda partidária. Nós tínhamos outros nomes que a gente trabalhava com o intuito de alcançar o resultado da vitória, mas enfim, você não me perguntou, eu estou relatando já algo Sei. do cenário atual, da conjuntura atual que está acontecendo. Sei. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto, mas ainda dentro do legislativo. Você participou de um impedimento, né, na verdade, de uma continuidade na época, vou citar nomes, porque é público, né? O Carleone, na época, o Carleone Júnior, você como vereador, e na época você era vereador, não era isso? Sim. Na época Ele foi afastado do governo, na verdade, Sim. porque no Brasil não existe cassação. Às vezes algumas pessoas falam de cassação, mas no Brasil não existe cassação. Ele foi afastado, né? Exatamente. Na época ele foi afastado do governo, não sei se ele perdeu os direitos políticos ou não, mas, enfim, foi afastado. Manelzinho, aquele momento, o que representou para você? Qual a sua visão sobre aquilo dali? O que você consegue ver naquilo dali? Vou até citar, assim, palavras, né? Sim. Injustiça, ou realmente foi justo? A sua opinião sobre o que aconteceu ali com o Carlos? Eu creio que houve de certa forma, uma injustiça devido às ações que ele estava fazendo, que aproveitaram para formar um processo e gerar o afastamento dele. Que na época, o que ele estava fazendo já fazia parte de uma tradição em Frecheirinha, que era a festa do trabalhador, com aqueles sorteios e premiações, e a Semana Santa, com distribuição de cestas básicas, né? Basicamente foi isso que gerou o motivo, o alicerce daquele processo. Mas outro fator que eu considero que poderia ter tomado um outro rumo aquele processo é que eu acredito que ele subestimou, de certa forma, ele até me perdoe se eu estou errado, mas ele saiu prejudicado porque ele subestimou a justiça, situação. Aquele momento, achava que não ia dar em nada, talvez, pensou assim, e chegou a um ponto que a justiça não tinha como reverter. Ou, em outras situações, eu falo isso baseado em outros casos que a gente tem conhecimento, que ocorreram coisas muito mais graves em outras cidades, e que o prefeito consegue se manter no cargo. Agiu com um bom advogado. Chega com um bom advogado, cedo, prepara uma boa defesa e apresenta algum material de prova. E aqui eu acredito que o Carleone ele cochilou nessa época e ficou, infelizmente, teve que aceitar a triste realidade, a punição de se afastar naquela época. Se afastado para a justiça, né? Ele vinha fazendo um bom governo, a segunda gestão dele estava bombando, vamos dizer assim, muitas obras, eu sou testemunho disso. Ainda lembro que, na época, ele estava com 5 ambulâncias prestando serviço à população, uma ótima estrutura de transporte, inclusive aquela UTI móvel, já em 2018. E muitas obras mais de infraestrutura. Então, no meu entendimento, Frecheirinha perdeu muito com aquilo. Manelzinho, você, como vereador,
eu acredito que esteja por dentro de tudo que está acontecendo, né? Pelo menos se deve estar. Manelzinho, o salário dos servidores públicos de dezembro, até esse momento, não saiu ainda. Manelzinho, a culpa é do Elton Luiz, ex-prefeito, ou é do atual prefeito Francisco Mesquita Portela Gargamel? Bom, eu vou responder dentro da minha visão, com muita consciência. Como você sabe, o gestor, todo prefeito, ele tem um mandato que se encerra dia 31 de dezembro. Então, as responsabilidades com relação a pagamentos de servidores, de fornecedores, todos esses compromissos que ele administrou no seu mandato de 4 anos, ele tem que finalizar com uma prestação de conta. Ele trabalha em cima de um orçamento. Então, eu respondo da seguinte forma: a responsabilidade de pagamento seria do ex-gestor, do ex-prefeito Elton Luiz. E, no caso, uma coisa que eu não queria nem comentar aqui, mas infelizmente está em aberto, e eu estou conversando com uma pessoa que compõe o Legislativo, que é o órgão fiscalizador, que com certeza está por dentro. Está acontecendo um problema muito sério aqui no município, que é o hospital, que é quem atende as pessoas que mais necessitam, né? Tem uma grande equipe de colaboradores que são seletistas. Perfeito. E os seletistas ainda, até então, salvo engano, não receberam sequer um salário, nem o equivalente ao mês de dezembro, e, se eu não estou enganado, nem o mês de janeiro. Eu posso até estar enganado, sabe? Mas até esse momento, salvo engano, ainda não receberam. E a minha opinião sobre isso é que vai cair a qualidade de serviço que vai pagar o povo. Qual é a sua opinião sobre isso, Manelzinho? A minha opinião é que inclusive já está acontecendo uma busca de solução para o problema. Sim, tá, né? Tá. O legislativo é bastante procurado, o povo cobra dos vereadores algum posicionamento, uma defesa, um apoio, no sentido de receber seu salário, né? Até porque você também sabe que não vai cair a qualidade de serviço. Para o trabalhador, ele é um direito sagrado dele. Ele trabalhou, prestou o serviço, ele tem que receber o seu salário. Infelizmente, lamentavelmente, no final do mês de dezembro, o dinheiro não caiu na conta. Então, a partir daí, começou uma etapa de busca de solução e de que forma o prefeito Gargamel poderia realizar esse pagamento. Primeiro, ele tem que se respaldar juridicamente, porque ele tem que prestar conta do orçamento que ele está gerenciando como prefeito. Tem uma lei orçamentária que foi aprovada para esse ano 2025 e que esses débitos que ficaram... Manelzinho, quer que eu pegue uma água mais fria? Estou me referindo só... Quer que eu pegue uma água para você? Não, obrigado, está ótimo. Eu estou me referindo só à questão dos servidores. Mas tem outros problemas, mas... Sei. A equipe de transição identificou em torno de 7 milhões de déficit, de dívidas que ficou aí para... Como eu considero como um grande problema para o prefeito Gargamel administrar na sua gestão. Mas, para mim, o mais urgente é a questão do salário desses servidores. E que eu posso adiantar para você, o prefeito tem a boa vontade. Isso já é um ponto muito positivo, que nos dá, de certa forma, uma tranquilidade, uma expectativa positiva de que breve poderá ser resolvido. Eu estou sabendo que ele já teve uma reunião com a promotora de justiça, o representante do Ministério Público, já se reuniu com a APROFES, a representante da APROFES, que é a Associação dos Professores e Servidores, e a parte jurídica também. Essa entidade, juntamente com o Ministério Público,
juntamente com o atual gestor, creio que pode ser feito tipo um termo de compromisso para que ele, ao pagar esses servidores, ele fique respaldado para a prestação de conta dele. E aí soluciona um problema deixado pela ex-gestão que saiu e para frente vamos ver quem vai responder pelas responsabilidades de ter causado esse problema na vida de muita gente, né, que são pais de família, são profissionais que trabalharam e estão com muitos compromissos pendentes para serem resolvidos, né? Vereador, você falou de boa vontade do prefeito. Se você conhece a boa vontade, você está acompanhando. Qual a sua opinião hoje sobre a sua visão, na verdade, sobre essa nova gestão? Você acredita, você está, como é que eu posso dizer? Você está empolgado, vamos dizer assim, para uma boa gestão. O que está para acontecer? Me conte aí um pouquinho sobre o que você pensa sobre essa nova gestão. Respondo. A gente fizemos parte de uma campanha, trabalhamos juntos, defendemos o mesmo projeto, né? E fomos vitoriosos, graças a Deus, podemos dizer assim. E a gente, nesse pouco período de tempo, que é 1 mês e 5 dias, já é notório, a gente percebe os avanços em qualidade da atuação da atual gestão do prefeito Gargamel, na área da limpeza pública, que ele teve que fazer tipo um mutirão em todos os bairros, em toda a sede do município, nas localidades, Campestre, Oiticica, tem equipes de homens trabalhando com caminhões, máquinas, nesse sentido de dar uma melhorada na limpeza pública, e nós já percebemos que os efeitos estão sendo muito positivos. Na área da educação, a gente já testemunhamos aí a estrutura que foi montada para um evento de lançamento da Semana Pedagógica, onde nós percebemos o foco, né, o compromisso de valorização com os profissionais da educação, professores e toda a comunidade escolar. Temos um secretário que eu quero parabenizar, que é o Fagner, professor Fagner, uma pessoa que faz por amor, acho que vai surpreender bastante aí, através da criatividade dele, e tendo recursos, e tendo um prefeito que realmente apoie a nossa educação, eu tenho uma visão de que vai ter grandes avanços, grandes conquistas nessa gestão do prefeito Gargamel. Na saúde, a gente viu como foi que ele pegou o município. Ambulância, tinha só uma ambulância funcionando. Ele teve que tomar as providências já com 20 dias que tinha assumido a prefeitura, contratou 2 ambulâncias, contratou 5 carros para prestar serviço nas diversas secretarias. Contratou como, Manuelzinho? Ele contratou para prestar esse serviço à população. Como que fosse uma espécie de aluguel. Locou. Ele teve que alocar, porque senão como é que ia funcionar? Entendi. Como é que ele ia atender a população? Uhum. Com toda essa estrutura de transporte que ele já conseguiu, ainda está em deficiência assim, o atendimento do dia a dia. Que está atendendo a demanda ainda. A demanda ainda não está 100%. Sei. Então, a gente vê a boa vontade, sei que tem a questão do hospital, é muito séria com relação os compromissos com a empresa AOS, que administra o hospital. A equipe de transição identificou um atraso em torno de R$600 mil. Isso tudo está documentado, está feitos relatórios e eu acredito que o contrato da empresa com o município ainda está em vigor, ainda eles estão prestando o serviço com a confiança de que o atual gestor vai dar um jeito de honrar esses compromissos. Assim como outros débitos que estão aí, que a gente sabe que ficou, que o fornecedor vai em cima do prefeito que ganhou. E ele tem que usar
a sua assessoria jurídica e as disponibilidades de recursos para poder ir negociando. Eu acredito que é mais ou menos por aí o que vai ocorrer. Mas, em termos gerais, eu tenho uma plena convicção, confio muito que a população de Frecheirinha vai ganhar bastante. O prefeito Gargamel hoje é o prefeito de todos os frecheirenses e eu acredito que vai ter um saldo muito positivo nessa gestão, de bons projetos. Tem projetos aí de construção de uma grande escola, em torno de 10 a 12 milhões, já prometida através da parceria com o ministro Camilo Santana. Já teve reunião do prefeito, vice-prefeito, com a secretária de Educação do Estado. O que pediram? Providencie o terreno, que os recursos o governo garante. Então, uma escola que a visão do prefeito, e eu acredito que nós, como cidadãos, devemos ter também essa mesma, concordar que a educação tempo integral é o caminho para mudar, para transformar realmente a educação com uma melhor qualidade, para beneficiar nossas crianças, nossos jovens, que ao ter atividades em tempo integral na escola, eles estão, além do conhecimento, da busca do conhecimento, estão tendo a oportunidade de outras atividades, né? A prática de um esporte cultural, teatral, sem falar da parte da alimentação, né? Exatamente. Que tem uma refeição e tem 2 merendas, 2 lanches durante essas 8 horas de permanência na escola. Então, a meta é melhorar esse serviço tão essencial, e eu vejo como prioridade do governo, do prefeito Gargamel, saúde e educação. E eu tenho uma visão que vai muito mais além. A agricultura, nós temos que trabalhar um incentivo ao homem do campo, os criadores, que praticamente não tiveram nenhum incentivo, assim, mas que desse motivação para eles se dedicarem mais a essas atividades que atrasou muito por falta de apoio governamental. Inclusive, eu fui o autor de uma emenda que já está contemplada na LOA, na nossa lei orgânica, a criação de um fundo municipal de apoio aos pequenos agricultores e pecuaristas. Foi criada a secretária, nós tivemos ontem a sessão. Não, pode ficar. Tivemos a nossa 3ª sessão extraordinária para aprovar exatamente a nova estrutura administrativa do atual prefeito, que tem como proposta também a criação de uma secretaria específica para a área da agricultura e pecuária, que antigamente a gestão anterior era a Secretaria de Produção, Desenvolvimento e Produção, né? Englobava tudo. Englobava tudo. Então, tem propostas de desvincular certos setores do serviço público, que eu vejo que é muito positiva, a área do esporte, desporto, vai ter uma secretaria específica para cuidar do esporte. Hoje é integrada à educação, né? Vai desvincular da educação. Sim. A área da indústria e comércio vai ter uma secretaria específica para esse setor, que é muito carente de uma pessoa ali, um secretário que se identifique com o setor empresarial das indústrias do nosso município. Então, vem a criação de 5 secretarias, desvinculando, sem mexer no orçamento, que o orçamento é definido, um valor aprovado na LOA, que o prefeito dá as diretrizes de distribuição desses recursos. Então, tudo isso que nós participamos das discussões para a aprovação da LOA, já dá um norte, uma visão do que nós poderemos ter em termos de distribuição dos recursos nessa gestão
prefeito Gargamel, e a gente vê que ele sabe buscar, ele sabe correr atrás de recursos. Eu não sei se você teve acesso, mas ontem mesmo ele esteve na sede da Enel, Fortaleza, onde ele teve uma reunião com o presidente da Qual Enel. o objetivo dele? Eu fiquei sabendo que ele se reuniu, solução para o problema das quedas constantes de energia em Frecheirinha. E a gente já vem defendendo e é um sério projeto de instalação de uma subestação em Frecheirinha. Nessa proposta que o Gargamel conseguiu com o presidente da Enel, um investimento de R$1 milhão para a instalação de 4 estabilizadores e mais um outro equipamento, que esse investimento chegar em torno de R$1 milhão aqui para a Frecheirinha, dando, segundo eles, que eu não sou técnico nessa área de energia, mas segundo eles vai dar uma boa estabilidade à nossa energia em Frecheirinha. Eu considero isso uma grande conquista, porque imagine o prejuízo que tem se realmente porque e assim, essas fábricas com 1 hora sem energia. Se realmente vier esse resultado, tá de parabéns. Assim, o povo de Frecheirinha está de parabéns, porque aqui em casa já queimou geladeira, já queimou a placa do motorzinho do portão, do portão eletrônico. Uhum. Né? E fora outras coisas, por causa da oscilação da energia, falta e chega. E assim, se resolveu o problema. Agora só que o próprio Gargamel já disse aqui que em outro momento, acho que foi o Gargamel mesmo, que falou que em outro momento já falou com eles. E eles falam que não, tá tudo ok. Aí não, tipo assim, eles negligenciam a situação atual, sabe? Eles dizem que tá tudo bem, o pessoal da empresa, né? Verdade. Aí o que é preocupante é eles dizer que vai resolver o problema, o município fazer um investimento desse tamanho. Agora, o que não pode também é deixar de arriscar, né? Não, sem dúvida, a cobrança é muito grande da população para com o prefeito, principalmente, né? E todos nós reconhecemos o grande prejuízo que causa cada queda de energia. Uma cidade como Frecheirinha, que a nossa força econômica são exatamente as indústrias, as fábricas de lingerie. Rapaz, 1 hora sem energia aqui no horário de fábrica é um prejuízo muito grande. Prejuízo enorme. Porque para a produção, a maioria dos empresários prefere, às vezes, liberar os funcionários para eles repor essa perda de horário numa outra data. Enfim, não tem nem como a gente avaliar em termos de valor, né, o prejuízo que está causando isso. Então, eu espero que realmente se concretize, né? Porque foi isso é muito bom, né? Uma boa ação, né? Mais um grande feito. E aproveito também para mandar um abraço aqui para a nossa secretária de Saúde, vereadora Dorinha, que é minha parceira, minha amiga partidária. Temos um compromisso partidário muito interessante, trabalhamos juntos essa campanha, e foi exatamente graças a ela ter aceitado o convite para assumir essa pasta tão importante, que se identifica muito com ela, que é a pasta da educação, da saúde, que surgiu a oportunidade para a gente estar assumindo a nossa cadeira na Câmara. E aproveitando também para agradecer o prefeito Gargamel pela indicação do meu nome para ser o líder do governo na Câmara. Esse é um papel muito importante de um vereador que está ali para ouvir, para dialogar com os demais colegas da casa, que o vereador é o agente político mais próximo do povo, e o povo cobra das diversas localidades, chega as reclamações, e o vereador tem que ter alguém ali para estar também com fácil acesso para receber as demandas e encaminhar para os setores, né? Sim. Para que a máquina
administrativa tenha uma boa relação de agilidade, né, e uma boa resposta para os nossos colegas que lá estão sendo cobrados pelo povo, né, que foram eleitos, então o povo realmente estão lá cobrando soluções dos diversos problemas que ocorrem no dia a dia. Muito massa. Manelzinho, a gente vai depois marcar um outro podcast, certo? Para não estender muito esse daqui, porque se ficar grande demais, aí o pessoal não assiste todo. Não sei, não. Você faz a sua produção, o Lohan faz os cortes ali que ele achar necessário. Não tem nenhum problema, eu só tenho que agradecer essa oportunidade, esse bate-papo. Eu aqui fico muito grato com a sua vinda. Inclusive, se você quiser deixar uma mensagem ao povo de Frecheirinha nesse ano que estamos no segundo mês, mas posso dizer que ainda está se iniciando, principalmente na área administrativa, no legislativo, que eu nunca vi, inclusive, a Câmara Municipal ter tantas sessões extraordinárias assim em tão pouco tempo, né? Não é muito comum que se tenha, não sei qual é o objetivo, você até pontuou aqui alguns, né? Alguns dos objetivos, mas torço por uma boa gestão, porque isso é importante para o nosso município, certo? Agradeço suas palavras. Sexta-feira, agora dia 7, nós teremos a nossa primeira sessão ordinária. O presidente Aurélio está dialogando com os demais colegas vereadores com a possibilidade de mudar o horário das sessões. Provavelmente vai ser ou às 4 da tarde ou às 5 da tarde. A maioria está avaliando essa ideia. Eu acho que ele provavelmente vai ser um convidado também para futuramente, ele agora como presidente da Câmara, né, e vai estar, já esteve aqui anteriormente. Quando estava na iminência da eleição da presidência da Câmara, ele esteve aqui. E como pré-candidato a prefeito também esteve várias vezes. Perfeito. Então, eu tomei essa liberdade de informar que já nessa sexta-feira, dia 7, provavelmente a nossa sessão vai ser às 4 da tarde, mas ele vai estar confirmando essa informação pelo Instagram, Facebook da Câmara, e informar também que o prefeito Gargamel também vai estar presente nessa sessão para ter um bate-papo com os vereadores, ouvir as demandas, e todos os cidadãos frecheirenses estão convidados para nos prestigiar. Eu fico muito feliz quando a gente conta com a presença do nosso povo lá no auditório da Câmara, e nós estaremos lá à sua disposição também. Sempre conte com o nosso apoio. Manelzinho, muito obrigado por ter vindo. Conte com o nosso apoio, que será sempre uma alegria para a gente, satisfação. Foi uma honra, me sinto lisonjeado de ter lhe trazido aqui. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade desse bate-papo aqui no podcast Debaixo da Moita, e deixar aqui um abraço também muito especial para minha esposa Neide e para os meus filhos, Patrick, Amanda e Maria Luísa, que me orgulha muito de tê-los como meus filhos, e a gente não poderia deixar de registrar aqui esse abraço e minha gratidão, né, também. Obrigado mesmo. Valeu. Meu internauta, obrigado. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Obrigado, Manelzinho. Obrigado a você. Um abraço.